Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. Perdão pelo meu atraso. Eu tenho o hábito da missa diária, né? E eu tenho que ir, né, na sexta-feira de manhã, mas hoje realmente eu tive um dia muito corrido e não consegui. Aí só sobrou realmente agora às 16 horas. Eu peço perdão a vocês e atrasou um pouquinho a aula. Bem-vindos aí aos alunos novos, né? Aqueles que estão efetivamente começando hoje, aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, né? Reforço que nós temos um canal no YouTube, todas as aulas estão gravadas e estão lá.
E é importante que vocês ouçam os áudios das aulas que eventualmente perderem, para que vocês não percam nenhum conteúdo, tá? Cada conteúdo é insubstituível. Essa é a 7ª aula, tá? Não houve muitas aulas até agora. Então essa é só a 7ª aula. Então, se não estão todas as 6 aulas lá no YouTube, pelo menos 5 já estão lá. E tem uma que eu já coloquei no grupo, está no Google Drive, o áudio, né? Só o áudio, a gente não está tão chique que tem o vídeo. Nem sei se algum dia a gente vai chegar a esse nível, mas o áudio está lá. Então não deixem de ouvir. A última aula, inclusive, estávamos apenas a Clara e eu aqui. Há muitos anos que eu não tinha essa experiência de dar aula para uma pessoa, mas vocês aprontaram essa peça comigo e eu estou acostumado. Eu dou aula para uma pessoa. Foi o feriado enforcado. Eu sei, eu estou brincando, mas eu dou aula para uma pessoa, igual eu dou para 40. Não tem dificuldade, não. Mas ficamos apenas eu e a Clara aqui, e foi uma aula muito importante, a última, uma aula fundamental em que a gente falou do dogma da Santíssima Trindade. Então, realmente, com exceção da Clara, né, que estava aqui, é fundamental que todos ouçam o áudio da aula, que já está no Google Drive e em breve estará no YouTube. Hoje a gente vai iniciar as catequeses sobre a criação, que são importantíssimas, e entre a catequese sobre o dogma da Santíssima Trindade e as catequeses sobre a criação, a gente vai falar sobre esse atributo de Deus, que é a sua onipotência, que está no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então é um atributo de Deus que o credo ressalta. Então o catecismo fala, mesmo que brevemente, deste atributo, né? A onipotência divina. Então nós falaremos deste atributo de Deus, que é todo-poderoso, que é onipotente. Depois nós iniciaremos as catequeses sobre a criação, que serão 3. Então nós teremos 3 aulas sobre a criação. Então hoje nós falaremos sobre o Criador, sobre Deus, né, enquanto Criador. Falaremos também hoje da criação, começaremos já a falar da criação. Na aula que vem nós falaremos da criação, mas falaremos de maneira mais especial dos anjos, né, e do homem, né, da criação dos anjos e da criação do homem. E por fim teremos uma 3ª aula para falar da queda, né, que é a última das catequeses sobre a criação, a queda do homem no pecado. E aí vocês terão, né, nós teremos um recesso em julho, porque como as outras turmas finalizaram agora, né, os alunos da turma antiga foram crismados no sábado passado, né? Então elas voltarão apenas em agosto, e a ideia seria que as turmas estivessem o mais parelhas possível, o mais possivelmente parelhas, né? Então a nossa já está um pouco na frente, então é bom que a gente tenha esse recesso. A gente deve ter uma aula em julho só, até para a gente aproveitar um pouco aí as férias, né, dos nossos filhos, para quem tem filho na escola, né? E aí a gente volta em agosto. E aí a ideia é que as 4 turmas tenham aí, para quem está se preparando para os sacramentos, recebam os sacramentos em conjunto no ano que vem, no mesmo momento, tá bom? E assim nós caminharemos. Mas com a aula sobre a queda, nós encerraremos as catequeses a respeito da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai. E aí, consequentemente, iniciaremos as catequeses sobre o Filho, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontecerá em agosto.
Por isso é que eu finalizarei as catequeses sobre a criação agora. Na semana passada, então, nós não tivemos aula, como eu falei, porque eu tive uma viagem. Eu daria uma palestra em São José dos Campos, eu dei uma palestra em São José dos Campos no sábado de manhã. E aí eu decidi na sexta, eu ia de carro, né? Ficaria muito pesado. Então eu fui na sexta. Então isso vai acontecer eventualmente, tá, gente? A gente sempre vai conversando, sempre vou avisar com antecedência, mas a ideia é que isso aconteça o mínimo possível. Mas como a nossa turma é sexta-feira, pode acontecer. Nesse caso foi por um compromisso apostólico, tá? Que agora até peço as orações de vocês, a tendência é diminuir. É bom que vocês saibam, porque eu sou professor de vocês, a gente tem uma relação até de amizade, né? É apropriado que seja assim, mas eu acabei, depois de muito rezar e refletir, eu acabei tomando a decisão dificílima de sair do Centro Dom Bosco. Então, eu até peço que vocês rezem por mim, porque está sendo um momento assim de transição bem difícil, mas de alguma maneira esses compromissos apostólicos assim mais distantes, a tendência é que eles diminuam um pouco nesse momento. Então, as nossas aulas ficaram mais estáveis na sexta-feira. Mas continuaremos então essa semana, na próxima e na outra, depois teremos um recesso em julho e voltaremos na primeira sexta-feira de agosto. Essa é a nossa caminhada, tá bom? Então vamos aqui no Catecismo, no parágrafo 268. Os nossos 3 instrumentos, né? Os materiais são vendidos aqui na secretaria, se alguém ainda não tiver. São o Catecismo da Igreja Católica, eu sempre mando a passagem no grupo, o compêndio e a Bíblia da Ave Maria, tá? O Catecismo hoje começa no parágrafo 268, que vai justamente falar da onipotência divina, Deus que é todo-poderoso. Então vamos ler aqui primeiro a parte introdutória só, né? Depois a gente vai para o compêndio e uma passagem que eu escolhi da Escritura. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. O símbolo é no credo, né? Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus que criou tudo, governa tudo e pode tudo. Ela é também de amor, pois Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. É uma citação da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, o que eu ressaltaria aqui é que essa questão da onipotência divina, a interrogação que vocês devem se fazer, e eu também, é se de fato nós cremos que Deus é todo-poderoso, né? Ou se isso é uma coisa que nós dizemos da boca para fora, né? Porque não basta dizer que nós cremos que Deus pode, né? O que significa primeiro dizer que Deus é todo-poderoso? Ele pode tudo, é simplesmente isso. Ele pode tudo. Tudo o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. É evidente, Deus é sumamente bom, Deus é amor. Então, é evidente que Deus não pode fazer o mal, Deus não pode pecar, e isso não são limites ao seu poder, porque Ele é bom e Ele é amor. Deus não pode se contradizer, evidentemente, porque Ele é sumamente bom, Ele é onisciente. Então, evidentemente, Deus não é contraditório. Agora,
o fato de Deus ser onipotente não significa que Ele fará a nossa vontade, né? Nós devemos, como diz o Pai Nosso, que nós acabamos de rezar no início da aula, nós devemos querer que seja feita a santa vontade de Deus, assim na terra como no céu, porque no céu a vontade de Deus ela é feita, e é por isso que nós devemos querer ir para o céu. E esse deve ser o desejo mais profundo dos nossos corações, viver eternamente com Deus no céu. E o que nós pedimos no Pai Nosso é que aqui na terra, nessa vida, especificamente na nossa vida, no nosso coração, seja feita a vontade de Deus, como acontece no céu. Agora, o exame de consciência que nós temos que fazer quando nós falamos da onipotência divina, da onipotência divina, é se de fato nós cremos que Deus é todo-poderoso. O compêndio vai dizer na pergunta 50, o que significa, né? Não sei se falta uma palavra aqui, o que significa dizer que Deus é todo-poderoso? O que significa que Deus é todo-poderoso? Deus se revelou como forte e poderoso, Salmo 24, versículo 8, aquele ao qual nada é impossível, Lucas 1, versículo 37. A sua onipotência é universal misteriosa e se manifesta ao criar o mundo do nada e o homem por amor, mas sobretudo na encarnação e na ressurreição do seu Filho, no dom da adoração filial e no perdão dos pecados. Por isso a Igreja dirige a sua oração ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. E essa passagem que é citada, né, a segunda passagem, é a passagem que eu escolhi ler para vocês, porque o anjo Gabriel disse exatamente isso para Nossa Senhora quando ele vai falar da gravidez da sua prima Isabel, que era tida por estéril. Para Deus nenhuma coisa é impossível, né? E a nossa atitude tem que ser a atitude de Nossa Senhora. Vejam que Nossa Senhora, quando o anjo diz para ela que Deus é todo-poderoso, ela não começa a fazer uma série de pedidos para Deus como nós muitas vezes fazemos, né? Pega lá a lista de pedidos e coloca na urna lá, né? Para que, como diz o Padre Paulo Ricardo, né? Seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Ela, na realidade, o que ela vai falar para Deus? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é isso que ela vai dizer para o anjo e para Deus, né? O anjo é o mensageiro, né? A gente vai ver isso na aula que vem. O anjo é o mensageiro de Deus. Então ela fala isso para o anjo, consequentemente ela diz isso para Deus. Então vamos lá, Lucas 1, versículos 26 a 38, é a passagem da encarnação. É uma das passagens que mostram a onipotência divina, né? Deus que é capaz de se fazer homem no ventre de Nossa Senhora pelo poder do Espírito Santo, ou seja, pelo poder dele próprio, ele se faz homem no ventre de uma mulher, no ventre de Nossa Senhora. No 6º mês, Lucas 1, 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Isso é muito belo, né? Porque Nossa Senhora, só para esclarecer, né? Nossa Senhora, ela não duvida do poder de Deus. Ela simplesmente pergunta, ela interroga, porque ela tinha, tanto ela quanto São José tinham, isso é debatido entre os teólogos, né? Entre os exegetas, estudiosos da Escritura, mas a tese mais plausível, mais provável, né, é que os dois tinham um voto de virgindade e que eles próprios já tinham combinado viver o chamado casamento josefino, porque não faria sentido ela dizer que não conhece o homem, ela já estava casada, ela não era noiva, ela estava casada. A Escritura é clara, ela já estava desposada. É porque no judaísmo, mesmo depois de casados, os esposos passavam um tempo ambos na casa dos seus respectivos pais. E ela interroga, diante desse voto de castidade, de virgindade perpétua que ela tinha feito, ela interroga o anjo como aconteceria. E ele explica para ela que não seria através de uma relação conjugal, seria através do poder de Deus. E o que Nossa Senhora falará, então, ela crê na onipotência divina, como nós devemos crer, e se coloca à disposição da vontade, da santa vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Então vejam que essas aulas de catequese, como eu falei para vocês e falo desde o início, não são aulas simplesmente para nós aprendermos a doutrina da igreja, o que já é uma maravilha, mas elas precisam de fato transformar as nossas vidas. Então, quando eu ensino para vocês a doutrina da igreja a respeito da onipotência divina, isso precisa se refletir praticamente na vida, na minha vida e na vida de vocês, na prática, no sentido de que vocês e eu devemos crer que Deus tudo pode e devemos nos submeter à sua santa vontade, como faz Nossa Senhora aqui, e saber que a vontade de Deus é o melhor para nós. E tudo o que Ele quiser para nós será o melhor. E Ele pode fazer. Nós não podemos, sem dúvida nenhuma, nós não podemos. Mas Ele pode. E Ele pode mudar as nossas vidas. E aqui eu faço questão de ler uma parte do catecismo que inclusive tem a ver com o final aqui da aula. Quando a gente falar da divina providência, a gente vai tocar num ponto importantíssimo, que é o mistério do mal, né? Por que há o mal no mundo, né? Quantas pessoas se interrogam, né? E quantas pessoas se revoltam contra Deus porque o mal existe no mundo, como se Deus fosse o autor do mal, ou pelo fato de Deus permitir o mal. E de fato Ele permite, porque se Ele não permitisse, o mal não existiria, o mal não aconteceria. Tudo o que acontece é com permissão divina. E aqui no parágrafo 272 vem, diante da onipotência divina, o mistério da aparente impotência de Deus. Quando nós sofremos, quando nós temos uma dificuldade e suplicamos a Deus, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo.
E Deus, muitas vezes, aquela passagem do barco, né? Em que nosso Senhor parece... Aliás, não, quando nosso Senhor efetivamente dormia, né? Tinha lá uma pedra, né, como travesseiro, ou um travesseiro efetivamente. Nosso Senhor dormia diante de uma tempestade e os apóstolos chegam até a repreendê-lo. Senhor, não te importas que pereçamos? E ele vai acordar, né? E ele vai repreender os apóstolos, homens de pouca fé, e ele dirá aos ventos e à tempestade que se acalme, e ele vai acabar com a tempestade. E eles ficam espantados e se perguntam: quem é esse a quem até o mar e os ventos obedecem? Então, como lidar com esse mistério da aparente impotência de Deus? É isso que o Catecismo vai ressaltar nesse parágrafo 272. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa, no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé a Virgem Maria é o modelo supremo, ela que acreditou que para Deus nada é impossível e que pôde engrandecer o Senhor. O Poderoso fez para mim coisas grandiosas, o seu nome é santo, no Magnífica, né? Lucas 1,49. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus, pois tudo que o credo a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza, nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Isso é uma citação do Catecismo do Concílio de Trento, é o Catecismo Romano, na página 31, ou no parágrafo 31, provavelmente. Vejam que é fundamental crermos. É como está escrito aqui, é fundamental que a fé na onipotência divina ela esteja gravada nas nossas almas, para que nós possamos crer sem hesitação em tudo aquilo que a Igreja nos proponha como divinamente revelado. Porque eu não duvidarei, eu crerei com facilidade, sem hesitar, porque eu creio efetivamente que para Deus nada é impossível. E no que se refere a essa aparente impotência de Deus, eu diria, respeitar o tempo de Deus, saber que o tempo de Deus não é o nosso, e como o Catecismo diz, olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes é do sofrimento que vem a glória da ressurreição. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz, nesta mesma carta que foi citada, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então, é do mistério da cruz, do mistério do sofrimento, e nós muitas vezes somos incapazes de reconhecer isso no momento em que passamos o sofrimento, mas é dali que Deus vai tirar a força para
nos reerguer. Então é fundamental que nós olhemos para a cruz de Cristo e vejamos que Ele, que é Deus, venceu a morte, remiu os nossos pecados ao se entregar na cruz, ao sofrer por nós e ao dar a sua vida por nós na cruz. E nós também, de alguma forma, ou muito, eu diria, somos chamados a seguir o mesmo caminho. Nós somos chamados a abraçar a cruz, nós somos chamados a nos unir à cruz de Cristo, e é assim que nós reinaremos eternamente no céu com Ele. Então, não há outro caminho para um cristão, né? O cristão é outro Cristo, né? Por isso é que vejam que o mal que há no mundo e essa aparente impotência de Deus não pode abalar a nossa fé. Isso é uma tentação do demônio. O demônio vai tentar abalar a nossa fé a partir disto, mas nós temos que estar firmes na fé, sólidos, perseverantes na fé. Então vamos ao resumindo, que essa é a primeira parte, né? O primeiro ponto da aula, e tem sempre um resumindo que é para consolidar o que nós aprendemos, e aí a gente parte para efetivamente a catequese sobre a criação. Juntamente com Jó, o justo, nós confessamos: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Jó 42, versículo 2. Fiel ao testemunho da Escritura, a Igreja com frequência dirige sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Deus manifesta sua onipotência nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Ó Deus, que manifestais o vosso poder sobretudo na misericórdia. Se não crermos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pode nos criar, o Filho nos remir, o Espírito nos santificar? E aí a gente chega efetivamente à criação, né? E é muito propício, né, que a gente fale sobre a onipotência divina e logo após fale sobre a criação, porque realmente a criação é uma das principais obras de Deus, né? E só Deus é capaz de criar. Quando a gente fala de criar, e a gente vai chegar lá, criar é tirar do nada e dar o ser, sem nenhuma matéria pré-existente. O homem não cria. Então, quando nós falamos, essa cadeira, né, essa carteira é criação do fulano de tal, isso é uma maneira imprópria de falar de criação, é um jeito de falar. Não tem problema nenhum dizer isso, mas é uma maneira imprópria de falar. Apenas Deus é efetivamente capaz de criar, porque criar é de fato tirar do nada. Então não há matéria subsistente, foi assim que nós fomos criados. Eu sei que ninguém gosta de pensar nisso, né? Mas no momento em que os nossos pais se uniram num ato conjugal, naquele momento, e por isso a Igreja defende a vida desde a fecundação, naquele momento Deus nos criou do nada. A nossa alma, as nossas almas foram criadas do nada naquele momento. Por mais que os nossos corpos venham do nosso pai e da nossa mãe, respectivamente, mas as nossas almas foram criadas do nada por Deus. E assim, tudo o que existe também foi criado do nada. No princípio, como diz o livro do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra. Não havia nada e Deus criou. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Então, é muito, como eu falava, é muito adequado, é muito propício que nós falemos da onipotência divina imediatamente antes das catequeses sobre a criação, para que nós
possamos crer sem qualquer tipo de dúvida no Deus que cria, no Deus criador. E agora nós falaremos também do porquê Deus criou. E essa é uma das principais interrogações, que nós temos. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência, do mundo que nos cerca? Por que Deus criou este mundo? É algo que nós percebemos que muitas pessoas hoje fazem esse tipo de interrogação, mas não têm as respostas adequadas. Pela própria vida, que muitas pessoas hoje levam, pelas próprias vidas, que muitas pessoas hoje levam, nós percebemos que elas não têm respostas adequadas para essas perguntas. Especialmente aquelas pessoas que vivem efetivamente para esta vida, porque o sentido desta vida não está nela mesma. Este é o ponto. E é isso que nós precisamos perceber. As pessoas que vivem centradas apenas nesta vida, com uma ótica material, materialista, acabam por ter uma existência muito triste. E é a essas respostas que nós buscaremos responder com essas 3 catequeses sobre a criação. A criação do universo. Quando eu falo aqui do universo, eu me refiro tanto ao mundo material, tudo ao que é visível e ao que é invisível, a criação dos anjos, a criação do homem, e também ao final a queda dos anjos e do homem no pecado, e ao Deus que anuncia a redenção. Já no momento em que o homem cai, Deus promete um Salvador, Deus promete a redenção. Nós já veremos isso na nossa 3ª aula sobre a criação. Então são catequeses fundamentais para que nós tenhamos uma visão correta da criação e do sentido da vida em geral. E a primeira provocação que eu faço a vocês é que hoje as pessoas estão muito preocupadas com aspectos científicos da origem do mundo, Há quantos milhões de anos o mundo surgiu? E o que isso muda efetivamente na nossa vida? Nada. Se o mundo surgiu há milhares de anos ou milhões de anos, que diferença isso faz para nós? O que muda efetivamente e faz toda a diferença é o que a fé nos ensina a respeito da origem de tudo. Então, tudo bem, o que a ciência nos ensina tem o seu valor. Mas como se diz por aí, no final do dia, a não ser para quem efetivamente é da área científica e vai se aprofundar nesses assuntos, para nós que não trabalhamos nessas áreas, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença, e os relatos da criação são preciosíssimos nesse aspecto, são as questões relacionadas à fé. É saber que na origem de tudo está Deus, é saber que tudo foi criado por amor, é saber que Deus é a origem, o meio e o fim de todas as coisas, é saber que Deus cria o homem e deseja que o homem participe da sua vida divina eternamente no céu. Isso é que faz diferença. É crer e saber que todas as demais criaturas foram criadas para o homem, que o homem é o príncipe da criação. Quando eu falar homem aqui, eu estou a falar do ser humano, tá? Sem feminismo. Eu sei que vocês estão empoderadas, essa palavra horrível, mas aqui eu peço para vocês passarem debaixo da escada ali, em cima,
Mas aqui a gente não tem esse ambiente feminista de ficar falando eles e elas o tempo todo. É muito chato isso, né? Então, quando eu falar aqui homem, é evidentemente que as mulheres estão englobadas. Então, vejam, o homem, ele é o príncipe da criação, ele é o rei da criação, ele é chamado a governar as demais criaturas, com exceção, claro, dos anjos, né? Os anjos até, em muitos aspectos, estão acima dos homens. Eu estou a falar aqui do mundo visível, né? Das criaturas visíveis, especificamente dos animais, mas claro, dos vegetais, dos minerais, tudo foi criado para o homem. O homem é chamado a administrar, o homem é chamado a trabalhar, a aperfeiçoar a criação. É isso que nós vamos aprender com essas catequeses. Então, isso é muito mais rico do que o que a ciência nos ensina, do que essas minúcias científicas que hoje, infelizmente, fazem com que muitos percam a fé, porque as pessoas, na realidade, acabam descambando para, por exemplo, visões ateias do princípio de todas as coisas, como se tudo tivesse vindo do nada, como se não houvesse uma inteligência criadora e que tudo ordenasse com a sua divina providência. Basta olhar a ordem que há na criação, né, o que nós chamamos de uma maneira um pouco equivocada de natureza, né? Não é bem natureza, é criação. A ordem que há na criação é impossível que tenha vindo do nada. A ordem que há em nós mesmos é evidente que há uma inteligência criadora por trás. O nada, o acaso não gera essa ordem. O acaso gera o caos, o acaso gera desordem. Então, é fundamental então que tenhamos essas bases muito claras, e é isso que o Catecismo vai nos ensinar. Então, vamos aqui no parágrafo 279 do Catecismo, no início aqui, a parte introdutória o parágrafo 4 que vai falar o Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Com essas solenes palavras inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e depois da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nos resgatar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Por isso, as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo seguia o mesmo caminho. Então, aqui está até uma citação de uma obra que o próprio Centro Dom Bosco lançou, uma obra do nosso pai Santo Agostinho, padroeiro aqui da paróquia, o De Catequizandis Rúdicos, né? Como catequizar os rudes. É uma obra muito boa, inclusive. Eu gosto muito desta obra. Ela está citada. Catecúmenos são aqueles que se preparam para o batismo, tá? Então, realmente, as catequeses sobre a criação, elas são fundamentais. E, inclusive, na própria liturgia, né? É muito adequado que isso fique evidente, que
A história da salvação efetivamente começa na criação. Isso acontece de maneira muito solene, como está escrito aqui na Vigília Pascal. Eu imagino que vocês já tenham ido, né, na igreja no sábado de Aleluia, né, participar, assistir a Santa Missa. No sábado de Aleluia, vocês devem ter percebido que a primeira leitura é o relato da criação e isso mostra, né, como a história a história da salvação começa na criação e culmina em nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. E essa parte do catecismo eu faço questão de ler, que é uma parte fundamental que vai justamente mostrar que não são essas verdades ou até pseudo-verdades científicas que são as questões mais decisivas a respeito da criação. Toda essa situação, me permitam dizer, do Covid-19, que nós enfrentamos desde 2020, mostra para nós como as pessoas elas estão apegadas à ciência, né? E isso é muito grave, tá, gente? É muito grave como a nossa sociedade hoje está apegada à ciência. É evidente que a situação do Covid foi uma situação grave e gravíssima em muitos aspectos, mas a quantidade de informações às quais nós fomos submetidos, e muitas vezes informações contraditórias umas com as outras, né? Isso nos deixava com muita insegurança, né? E hoje as pessoas elas acreditam nessas notícias de última hora da ciência como se fossem dogmas de fé. E isso é muito perigoso. Esses médicos aí que aparecem nos programas de televisão, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, isso é muito grave. A gente vê como as pessoas estão sem referências. A nossa referência não pode ser a ciência, gente. A ciência muda toda hora. Hoje o ovo faz mal, amanhã o ovo faz bem. Eu como ovo todo dia, com gema inclusive. Hoje o café faz mal, amanhã o café faz bem. Hoje o tomate... Então assim, toda hora muda. Então não é aí que está a nossa base, a nossa referência sólida está na fé, porque a fé não muda, é a mesma. A igreja tem 2000 anos e ela é sólida, os dogmas de fé são os mesmos. A moral, o que é certo e o que é errado, não houve nenhuma mudança, absolutamente nenhuma. E é isso que o catecismo vai falar para nós aqui, com muita delicadeza. Ele vai até enaltecer o trabalho dos cientistas, com muita delicadeza, mas vai dizer o que é importante em primeiro lugar é o que a fé nos ensina a respeito das origens, da nossa origem, da origem do mundo, da origem do homem. Não é o que a ciência diz. E hoje a gente só quer saber de ciência. O homem moderno, né? Mais especificamente o homem contemporâneo, o homem do século XXI, ele é um homem que idolatra a ciência e abomina a fé, abomina a religião, especificamente a verdadeira religião, que é a fé católica. Então vamos lá, a catequese sobre a criação. Essa parte aqui todo ano eu faço questão de lê-la, porque ela está muito bem escrita e é esse reordenar as coisas. Nós precisamos ter isso muito claro, como a fé tem que estar acima da ciência, e nessa questão da criação nem se fala. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância.
Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer, aí cita o livro da sabedoria: ele me deu um conhecimento exato de tudo que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, me ensinou. Livro da sabedoria que foi escrito por Salomão. Aí vem o que eu tenho reforçado com vocês. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. Deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. E aí, depois de falar de todas as respostas que foram dadas ao longo da história, que estão evidentemente todas erradas, mas mostram que é uma busca própria do homem, o catecismo vai mostrar qual é a resposta correta daqui para frente. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens.
Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Hebreus 11, capítulo 3. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. Revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Salmos 115, 124 e 134. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Então vejam que a resposta correta, evidentemente, a todas essas interrogações que são feitas pelos homens de todas as épocas está na fé católica, está no cristianismo, na fé cristã. Deus, então, nós veremos, ele cria o mundo por amor e ele tem um plano de amor para o homem. Ele tem um plano salvífico para o homem. Isso é muito importante, até para além da queda, para além do pecado. Sem dúvida nenhuma, com o pecado isso se agrava, mas para além do pecado, para além da queda, o homem já necessitava de salvação quando ele foi criado por Deus. Porque a salvação não se resume à remissão dos pecados. Eu peço perdão que a minha garganta está meio ruim. A remissão dos pecados, ela é um aspecto da criação, da salvação. Mas a salvação também tem um outro aspecto, que é a participação na bem-aventurança divina, a participação na vida divina. Então Deus, quando ele criou o homem, ele já o criou para que ele participasse eternamente da sua vida bem-aventurada no céu. Então, o homem já foi criado com este plano de amor. O homem já foi criado com este desígnio eterno de amor de Deus. Então, vejam que Deus não cria o universo, Deus não cria o mundo material, Deus não cria os homens, os anjos, porque ele se sentia sozinho, porque ele se sentia solitário. De forma alguma. Deus cria por amor. Deus cria para nos fazer, especialmente os anjos e os homens, participantes da sua felicidade eterna. O catecismo vai falar,
na pergunta que a gente vai ler daqui a pouco, que o mundo foi criado para a glória de Deus, que Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória. Então, manifestar e comunicar a sua vida perfeita, feliz, santa, bem-aventurada. Então, essa é a nossa fé. É nisso que nós devemos crer. E isso faz toda a diferença. Nós termos uma fé sólida nestas verdades faz toda a diferença. A vida ganha sentido. Nós temos, de fato, um sentido na vida. E o que nós vemos aí fora hoje? Uma multidão de pessoas que vivem sem qualquer rumo, vivem sem sentido, porque colocam o fim das suas vidas nessa própria vida. E de fato, se a gente coloca essa vida com um fim nela mesma, a gente entra em desespero. Porque essa vida tem, sem dúvida nenhuma, alegrias, ela tem bons momentos, mas muitas vezes são alegrias efêmeras, são alegrias passageiras. É só em Deus que nós temos alegrias duradouras. É só em Deus, mesmo nas realidades mais belas desta vida, como, por exemplo, a família, o matrimônio, os filhos. É em Deus que todas estas realidades belíssimas ganham sentido. Se nós olhássemos apenas para essa vida, facilmente nós acharíamos que nenhuma delas tem sentido, nenhuma delas se justificaria. Nós poderíamos cair numa espécie de egoísmo. Então, vamos ler aqui, a partir da pergunta 51, no compêndio. Agora no compêndio. Por que é importante afirmar Deus criou o céu e a terra? Gênesis 1, versículo 1. Porque a criação é o fundamento de todos os divinos desígnios salvíficos. Manifesta o amor onipotente e sapiente de Deus. É o primeiro passo para a aliança do único Deus com seu povo. É o início da história da salvação que culmina em Cristo. É uma primeira resposta às interrogações fundamentais do homem acerca da própria origem e do próprio fim. Quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o princípio único e indivisível do mundo, ainda que a obra da criação do mundo seja particularmente atribuída a Deus Pai. Então é claro, cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, a cada uma delas é atribuída de maneira particular uma obra, específica, uma missão específica, como, por exemplo, ao Pai é mais particularmente atribuída a obra, a missão de criar. Ao Filho, a obra, a missão de salvar, a redenção. E ao Espírito Santo, a obra, a missão de santificar. Mas a criação, a redenção, a santificação, todas estas obras são obras da Santíssima Trindade. A gente vai ver que na própria Sagrada Escritura isso fica claro, isso fica evidente. A criação, ela é uma obra da Santíssima Trindade. Isso é muito claro, por exemplo, quando lá no versículo 2 do primeiro capítulo do livro do Gênesis está afirmado que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, que São João no seu prólogo vai dizer que Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. E em todo o relato da criação, o autor sagrado que é apontado, né, eu falei que Salomão é o autor do livro da sabedoria, né, todo o Pentateuco tradicionalmente é atribuído a Moisés. O que Moisés afirmará no relato da criação? Deus disse, faça-se a luz. Então, quem cria é a palavra, é o verbo eterno. Deus disse, faça-se a luz, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, Deus disse, a luz se fez. Então, de fato, a Santíssima Trindade está presente na criação, é a obra da Santíssima Trindade. E a pergunta 53 vai dizer o para quê, né? Para que o mundo foi criado? Como eu falava agora há pouco, o mundo foi criado para a glória de Deus, que quis manifestar e comunicar a sua bondade, verdade e beleza. O fim último da criação é que Deus em Cristo possa ser tudo em todos. Primeira carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Para a sua glória e para a nossa felicidade. Aí tem uma citação de Santo Irineu de Lyon. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então o mundo foi criado para a glória de Deus. Então essa é uma das verdades mais importantes. Deus, Ele quis manifestar e comunicar a sua bondade, verdade e beleza. Em toda a criação há algum traço da bondade, verdade e beleza de Deus, né? Deus, Ele é sumamente bom, sumamente belo e sumamente verdadeiro, né? Ele é a suma bondade, a suma verdade e a suma beleza. Então, Deus, Ele cria o mundo por amor para manifestar e comunicar a sua glória. O fim último da criação é que Deus em Cristo possa ser tudo em todos. Então, é para lá que nós caminhamos, esse é o fim. E não ser tudo em todos de uma maneira assim, uma visão panteísta, né? Errada, anticatólica, né? Como se nós deixássemos de existir aquela visão da gota que cai no mar, né? O rio que deságua no mar, aí o rio acaba e não existe mais o rio, aí tudo é o mar. Não, nós seremos todos estaremos unidos em Deus, mas nós seremos nós mesmos. Nós ainda existiremos, né? Nós subsistiremos, né? Mas unidos a Deus, mas todos nós seremos ainda identificáveis, né? Então não se trata de um panteísmo, muito pelo contrário. Não se trata de uma unidade de forma nenhuma. Então isso tem que estar muito claro também para vocês. O céu não é isso, o céu não se trata disso, né? Inclusive as pinturas que nós temos do céu são muito claras nesse sentido, né? Quando nós vemos lá os santos diante de Deus, né? Todos estão claramente ali individualizados, identificados, né? A adorar eternamente a Santíssima Trindade, né? E é assim que nós estaremos no céu, numa eterna união, uma eterna e perfeita união de amor com Deus. Então, este é o fim da criação.
São Pedro, por exemplo, em uma de suas cartas, ele vai falar de novos céus e uma nova terra, né? Esse é o fim da criação. A criação, ela não é criada perfeita por Deus, por isso existe a divina providência, por isso existe o trabalho. O catecismo vai dizer que o mundo ele é criado em estado de caminhada, né? Santo Tomás de Aquino dirá que Deus sempre poderia ter criado algo melhor. O mundo ele não tem só o mal moral, que é o pecado, ele também tem o mal físico. O mal físico são essas imperfeições. Muitas vezes esses desastres aos quais nós temos acesso, né? Então, o mundo ele também está, como nós que estamos a lutar, eu espero que vocês também, e mais do que eu preciso lutar mais, nós estamos a lutar pela santidade, nós estamos a lutar para crescer espiritualmente, porque no céu só há santos. Quem não morre santo nessa vida vai se tornar santo no purgatório, mas só no céu só entram santos. Então, se a gente morre em estado de graça, mas sem ter alcançado a santidade nessa vida, teremos que passar um período, né? Um tempo, entre aspas, porque depois da morte não há mais tempo, é o tempo de Deus, é outro tempo, não é tempo cronológico, no purgatório, porque no céu só entram santos. Então, também a criação está em estado de caminhada, e por isso há o trabalho, porque com o nosso trabalho nós aperfeiçoamos a criação, e esse é o sentido do trabalho. O trabalho, esse é o sentido maior, por mais que com o trabalho nós consigamos o necessário para sustentar as nossas famílias, esse também seja um sentido, mas o sentido maior, mais nobre do trabalho é que, da mesma maneira que no ato sexual, no ato conjugal, nós procriamos, nós nos unimos a Deus na criação, no trabalho nós nos unimos a Deus na sua divina providência. Nós somos causas segundas da sua divina providência e aperfeiçoamos a criação. Então, contribuímos para que a criação seja aperfeiçoada rumo ao seu fim, quando haverá novos céus e uma nova terra. Então, vejam que devemos sempre caminhar, devemos sempre crescer espiritualmente, rumo a esta glória de Deus no céu. E aí agora, na pergunta 54, esse como, né? Como Deus criou o universo, né? Primeiro a gente perguntou, Deus criou o céu e a terra, né? Quem criou o céu e a terra? Para que o mundo foi criado? E agora como? Como Deus criou o universo? Deus criou o universo livremente, com sabedoria e amor. Então aqui a sabedoria, né, remete à inteligência, né? Da mesma maneira que nós temos estas duas faculdades da alma, que são as mais importantes, a inteligência e a vontade, né? Então, Deus criou o universo livremente, isso é importantíssimo. É absurdo alguém dizer que Deus se sentiu sozinho, isso é ridículo. Deus, ele é perfeitíssimo. Deus, ele não sente saudade. Deus, ele próprio é uma trindade, né? Ele próprio não é sozinho, ele é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade de amor. Então, ele evidentemente não se sentia sozinho, não foi por isso que ele criou, porque ele é perfeitamente santo, feliz e bem-aventurado em si mesmo. Então ele cria o mundo livremente, com sabedoria e amor. Então a sabedoria aqui
é claro que é um sinal da inteligência, né? Da sabedoria. Deus é sábio, Ele é a sabedoria, né? Ele não é sábio simplesmente, Ele é a própria sabedoria, Ele é a própria inteligência. E amor, Ele não é apenas amoroso, Ele é o próprio amor. E é claro que isso está diretamente relacionado, no que diz respeito ao homem, às duas principais faculdades da nossa alma, a inteligência e a vontade. A nossa inteligência que deve buscar a sabedoria, e a vontade que deve buscar o amor. O mundo não é o produto de uma necessidade. Deus não tem necessidade de um destino cego ou do acaso. Deus criou do nada, como eu falava, ex nihilo. Ex nihilo é a expressão, né, que significa do nada. Isso aqui é uma citação do segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículo 28. É aquela passagem, não sei se vocês conhecem, de uma viúva que é martirizada e os seus 7 filhos, ela começa a entregá-los, porque todos eles são martirizados em sequência. Não é um martírio propriamente dito, porque o martírio propriamente dito é por amor a Cristo, né? Digamos, um martírio antecipado do Antigo Testamento, mas é um rei impiedoso lá do tempo dos gregos, né? Quando os gregos dominaram Israel, depois lá da conquista de Alexandre o Grande. E essa viúva diz para um dos seus filhos, ela o anima a não apostatar, a não romper com a fé de Israel e se entregar à morte. E ela diz, eu não sei como você surgiu. É muito bonito a forma que ela diz. Ela diz, eu não sei como você surgiu no meu ventre. Você surgiu do nada. E aí o catecismo faz essa referência. Deus criou do nada. E ela diz para o seu filho, animando-o a se entregar e não romper com a fé em Deus. Deus criou do nada um mundo ordenado e bom. Eu sei que quando a gente está ali no trânsito, aqueles buzinaços, a gente se esquece que o mundo é ordenado e bom, mas o mundo ele é ordenado e bom. Nós é que somos desordenados, mas o mundo foi criado por Deus ordenado e bom. Que Ele, aqui está até errado, Ele é com E maiúsculo, E maiúsculo, Ele transcende de modo infinito. Deus transcende a sua criação, Ele está acima da sua criação. Deus conserva no ser a sua criação e a sustenta, dando-lhe a capacidade de agir e levando-a à sua realização por meio do seu Filho e do Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque aquilo que eu falava antes, né? Que Deus ele comunica a sua bondade, verdade e beleza. Eu sei que é difícil vocês pensarem isso a respeito, por exemplo, daquela barata que vocês assassinaram ontem na casa de vocês, mas até ela tem algum traço de bondade, verdade e beleza, porque ela foi criada por Deus, é uma criatura de Deus. O Padre Léo, o falecido Padre Léo, falava que o pernilongo é uma criatura de Deus a serviço do demônio. Então, assim, é evidente que há um grau, né, diferente da perfeição das criaturas de Deus, né? Então a gente vê claramente, mesmo no reino animal, é evidente que uma barata e um cachorro há uma diferença gritante de distância, né, com relação à perfeição de uma criatura que está mais próxima do homem, né, por mais que ainda esteja muito distante do que a barata, por exemplo, mas todas elas têm um traço do Criador. Isso é a doutrina da Igreja, por mais que seja difícil na prática de nos lembrarmos disso. Mas o fato é que Deus ele nos cria do nada e quando Deus... Deixa eu só avisar que eu estou em aula.
Senão vai interromper a gravação. Estou em aula. Ele está perguntando que vai ter um negócio lá no meu condomínio, eu até mandei para os grupos hoje. Deixa eu ver se já voltou a gravar. Já voltou. Então, Deus ele não só pensa em nós ao nos criar, ele continua a pensar em nós por toda a eternidade. Porque se ele parasse de pensar em nós, nós voltaríamos ao nada. Isso é que é muito lindo. O amor de Deus por nós. Ele pensa em nós ao nos criar e continua a pensar em nós para nos sustentar no ser, como está escrito aqui na pergunta 54. Então, ao mesmo tempo em que Deus transcende a sua criação, ele está evidentemente acima e muito acima da criação, ele é próximo de nós, ele pensa em nós, ele age concretamente nas nossas vidas, e é sobre isso que nós falaremos quando nós falarmos da divina providência. Então Deus ao mesmo tempo ele transcende a criação, mas ele governa a criação com a sua divina providência. Em que consiste a providência divina? Consiste nas disposições com que Deus conduz as suas criaturas para a perfeição última para a qual ele as chamou. Deus é o autor soberano do seu desígnio, mas para a sua realização se serve também da cooperação das suas criaturas. Ao mesmo tempo, dá às criaturas a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causa umas das outras. Então, aquilo que eu dizia, que o mundo, a criação, o mundo é criado então em estado de caminhada, a caminho desta perfeição última, e Deus, com a sua divina providência, ele conduz as suas criaturas para esta perfeição última. E, ao mesmo tempo, ele chama as suas criaturas para cooperarem com ele. Isso, evidentemente, acima de todas elas, o homem, os homens e os anjos, que são as criaturas inteligentes, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que têm inteligência e vontade, que têm uma alma. Os animais, eles não têm uma alma inteligente, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus como os homens e os anjos foram. Por isso é que, no caso dos animais, eles até cooperam como causas segundas com a divina providência, mas não da mesma maneira. Então vejam que na pergunta 56 há uma resposta apenas com relação ao homem. Como o homem colabora com a providência divina? Ao homem Deus pede, respeitando a sua liberdade, a colaboração de suas ações, de suas orações, mas também de seus sofrimentos, suscitando nele tanto o querer como o fazer conforme o seu agrado. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Então, nós podemos e devemos colaborar com Deus de diversas maneiras, especialmente através das nossas ações. É claro que aqui estão englobadas tanto as nossas palavras quanto as ações propriamente ditas, as nossas orações,
os nossos sofrimentos, né, como nós falávamos no início da aula, os nossos sacrifícios, poderíamos dizer, né, as nossas oblações, eles também podem ser oferecidos, né, e auxiliar a divina providência como causas segundas, né? Gente, estão me ligando de novo aqui, rapidinho. Acho que momento. Então, todos nós somos chamados a colaborar com a divina providência. Todos nós devemos, especialmente nós, né, que temos fé, especialmente nós que temos fé, devemos colaborar com a divina providência na sua obra, na obra de Deus. Devemos colaborar com Deus na realização da sua santa vontade. E basicamente é isso que nós chamamos de apostolado, né? Um olhar sobre o apostolado de uma forma mais ampla, eu diria que o apostolado poderia ser definido dessa maneira, como uma colaboração do homem com a divina providência em ordem à salvação das almas. Então, o apostolado estaria muito identificado com a resposta a essa pergunta 56. Nós todos somos chamados a fazer apostolado, né? Até eu falei da minha saída do Centro Dom Bosco, a gente fundou agora aqui na Barra esse apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, com o intuito de ter um apostolado aqui fora da paróquia, né? Então, existe o apostolado que a gente faz dentro do ambiente paroquial, mas também é importante que haja apostolado fora da paróquia, né? Que vai estar mais orientado para a sociedade, porque a paróquia não atende todas as necessidades sociais, né? No que se refere à salvação das almas mesmo, né? A levar Cristo para as pessoas. Então, por isso que é importante que haja iniciativas apostólicas fora do âmbito paroquial. Então, eu tenho mandado isso lá no grupo para mesmo quem se interessar, fique à vontade, quem quiser conhecer mais de perto. Então, basicamente, essa colaboração do homem com a divina providência, de uma maneira mais geral, seria o apostolado. E as duas últimas perguntas vão falar, então, desse drama do mal, que tem a ver com aquela aparente impotência de Deus. Se Deus é todo-poderoso e providente, divina providência, por que existe o mal? É o chamado mistério da iniquidade, né? Então, existe esse mistério da iniquidade, né? Iniquidade é a maldade, né? Por que existe o mal no mundo? A essa interrogação tão dolorosa quanto misteriosa pode dar resposta somente o conjunto da fé cristã. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal. Ele ilumina o mistério do mal em seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens e que é a raiz dos outros males. E a pergunta 58. Por que Deus permite o mal? Então, assim, é importantíssimo. Deus não é até pecado dizer isso, né? Tem que bater na boca. Fiquem tranquilos que eu não vou dar um tapa na boca de vocês, né? Vocês próprios dão aquele tapinha na boca. A gente não pode dizer que Deus ele é o autor do mal, de forma nenhuma.
Isso seria uma blasfêmia, pecado contra o segundo mandamento, né? Não dizer o santo nome de Deus em vão. Deus, ele não é o autor do mal, em hipótese alguma, mas sem dúvida nenhuma. Tudo que acontece só acontece com permissão de Deus. Que se Deus não permitisse, não aconteceria. Porque se eu creio que Deus é todo poderoso, é evidente que se Deus não permitisse, não teria acontecido. Então, por que Deus permite o mal? Essa é a pergunta importantíssima que o catecismo faz. A fé nos dá a certeza, e quem resolveu esse mistério foi o nosso pai, Santo Agostinho. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do mesmo mal não tirasse o bem. Deus já realizou isso de modo admirável por ocasião da morte e ressurreição de Cristo. Com efeito do maior mal moral, a morte do seu Filho, ele auferiu os maiores bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Então, a verdade que Santo Agostinho alcançou com a sua teologia, né, com o seu brilhantismo, é essa: Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Então, isso é que nós temos que ter sólido na nossa fé, na nossa convicção. Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Então, deixa eu só ler umas citações aqui, gente, porque eu acabei de abrir o catecismo e eu fico empolgado. Pode deixar que eu estou controlando o tempo aqui. Naquela parte que fala que Deus cria do nada, o catecismo cita aqui a passagem de Macabeus. Primeiro tem a citação de um santo aqui, é São Teófilo de Antioquia. Vejam que ele vai dizer: que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quer. É o parágrafo 296. O poder de Deus, no entanto, manifesta-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Então, é isso. Quando a gente fala que Deus cria, significa isso, ele tirou do nada. E essa frase aqui é maravilhosa, essa palavra da viúva, a mãe dos 7 filhos, encorajando-os ao martírio. Vejam o que essa mãe vai dizer a um dos seus filhos. É o parágrafo 297 do Catecismo. Não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida, também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, ele na sua misericórdia vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos por amor às suas leis. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia e que assim também se originou a humanidade. É uma verdadeira catequese sobre a criação. É muito belo. E aí o catecismo fala sobre essa questão do escândalo do mal. Eu só queria realmente ler isto, porque o catecismo fala muito bem, é o parágrafo 309, porque isso aqui tem que ficar muito sólido para vocês. Essa questão do mistério da iniquidade realmente é uma provação. Hoje tem muita gente que justifica a sua falta de fé nessa questão do escândalo do mal. Então, nós temos que ter resposta para isso, né? Quem aqui não tem um familiar, né? Um mala lá, desculpa a palavra, lá na família, né? Que vai ver uma má notícia lá no programa do Wagner Montes. O Wagner Montes já morreu, né? Que Deus o tenha, né?
mas vai ver lá o substituto do Wagner Monte lá, aí vai ver como é que Deus existe, se isso acontece. Aí a gente tem que saber responder essas coisas. Cadê o teu Deus agora? Exatamente. A providência e o escândalo do mal. O parágrafo 309. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Essa é aquela citação que eu falei para vocês lá de Santo Tomás da Suma Teológica. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em processo de caminhada para a sua perfeição última. Este devir permite no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros. Juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido sua perfeição. Então, o mal físico é isto. A gente tem que saber diferenciar, então, o mal físico, que são estas imperfeições da criação, do mal moral, que é o pecado. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecar. Foi assim que o mal moral, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia, isso é uma frase de Santo Agostinho, todavia o permite, respeitando a liberdade de sua criatura e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Isso é uma citação de Santo Agostinho. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, exaltar-me para dar vida a um povo numeroso. Essa é a história de José do Egito, no livro do Gênesis. Quem não conhece, é uma história muito boa para mostrar que Deus tira o bem do mal. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. Isso é muito importante. O mal continua a ser mal,
O que é bem é o bem que é tirado do mal, mas o mal continua a ser mal. Então, o exemplo maior é o assassinato de Deus, o deicídio. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. E desse mal, que é o maior mal moral da história, e não haverá outro maior, foi tirado o maior bem, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. Aí vem uma série de citações. Santa Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Um santo que a gente comemorou essa semana, Santo Tomás More, pouco antes de seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Lady Juliana de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer, com não menor firmeza, que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são muitas vezes desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Só uma observação, isso às vezes pode acontecer até na nossa vida espiritual, com determinados pecados que às vezes a gente tem dificuldade de superar. O pecado vai continuar a ser pecado e sempre será um mal. Mas Deus às vezes vai tirar de dificuldades concretas que nós temos um bem maior. Por isso é que a gente às vezes tem que ter paciência e confiança em Deus e perseverança. Humildade, confiança e perseverança. E saber que se nós de fato nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e pedirmos a Ele as graças necessárias, Ele vai nos conduzir. Então, sabedores de que o mal sempre continuará a ser mal, saibamos tirar o bem do mal que nos acontece. Isso é muito importante. Então vamos ler o resumindo e a gente encerra. Eu sempre fico devendo aos meus alunos, eu vou ler o relato da criação no início da aula que vem, prometo. Isso fica como lição de casa, vocês lerem o primeiro relato da criação, mas eu prometo que eu começo a aula que vem lendo. Então vamos ler só o resumindo aqui. Na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar, no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser aquilo que não o tinha de modo algum, chamar a existência ex nihilo, do nada. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar sua glória.
que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade, de sua beleza. É a glória para a qual Deus as criou. Deus que criou o universo o mantém na existência por seu verbo. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e por seu Espírito Criador que dá a vida. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. Cristo nos convida à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste. O apóstolo São Pedro lembra: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Então, é isso. Na aula que vem, então na próxima sexta, nós continuaremos a catequese sobre a criação. Então vamos finalizar com uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus até a próxima aula.